Batalhão de Polícia Militar do Estado da Paraíba. digníssimo líder comunitário do Conjunto Habitacional Jardim Menezes, deste distrito de São José da Mata. O ilustríssimo, digo melhor, o distrito de Garante. Registramos ainda honradamente a presença do ilustríssimo senhor Márcio Leandro da Silva, digníssimo diretor do Núcleo de Medicina da Odontologia Legal, sediado em Campina Grande. Demais comunitários, senhoras e senhores, para nós uma honra termos nossas presenças nessa ocasião. Convidamos a todos os presentes para que juntos e foco nisso possamos executar o canto do hino nacional brasileiro. Para tanto, convidamos nesta banda. Meu Deus do céu! Jack, por favor, você não gostou de mim desde a primeira... Digníssimo líder comunitário do Conjunto Habitacional Jardim Menezes, deste distrito de São José da Mata. O ilustríssimo, digo melhor, o distrito de Garante. Registramos ainda honradamente a presença do ilustríssimo senhor Márcio Leandro da Silva, digníssimo diretor do Núcleo de Medicina da Odontologia Legal, sediado em Campina Grande. Demais comunitários, senhoras e senhores, para nós uma honra termos nossas presenças nessa ocasião. Convidamos a todos os presentes para que juntos e foco nisso possamos executar o canto do hino nacional brasileiro. Para tanto,
do Conjunto Habitacional Jardim Menezes, deste distrito de São José da Mata. O ilustríssimo, digo melhor, o distrito de Garante. Registramos ainda honradamente a presença do ilustríssimo senhor Márcio Leandro da Silva, digníssimo diretor do Núcleo de Medicina e Odontologia Legal, sediado em Campina Grande. Aqui com a presença da Polícia Militar de Campina Grande, com a sua Vossa Excelência, senhor Comandante João da Mata, e a presença dos senhores coronéis e de sargentos e tenentes, que eu não cheguei a gravar o nome deles. E é uma honra que nós temos nós se orgulha de ter essa polícia militar que estão lutando sobre toda a comunidade, não é só de Galante, como de Campina Grande, de todo o estado. E eu agradeço ao nosso também deputado Romero Rodrigues, senhor Márcio Melo, e o que eu quero dizer é que uma honra, senhor João da Mata, com toda a sua em Campina Grande. E esse é um momento, o comandante, que a comunidade de Galante e Aracença estava marcando e esperando esse grande momento que acontecesse. E graças a Deus nós conseguimos, através da sua boa vontade, do seu trabalho, e nós esperamos que, primeiramente com fé em Deus, que nós conseguimos vencer mais grandes batalhas que nós não temos conseguido, mas através do governador do Estado, de outras histórias do Estado, tanto do Estado como de Campina Grande, que de pouco a pouco nós vamos ser beneficiados pelas autoridades competentes. E é uma honra de entregar na mão do senhor comandante João da Mata esse documento, senhor João da Mata. Então, para ele entregar pessoalmente em suas mãos. E é uma honra e agradeço a todos os policiais uma maravilha que nós estamos vendo hoje. Galante está de parabéns, né? E muito obrigado. Foi assim da última vez. Os ladrões se certificaram de que o dinheiro estava ao alcance deles antes de agir, e depois fugiram em direção à 30. A polícia ainda não localizou os bandidos. Esse líder comunitário mostrou um documento que ele diz ter enviado ao comando da Polícia Militar. O pedido é por mais segurança no distrito. Eu acredito que ele vai cumprir em deixar aqui a delegacia de Galante diretamente 24 horas com patrulha, com patrulha que faça a ronda, porque se tivesse, não acontecia isso que está acontecendo já pela segunda vez aqui em Galante. O comandante do batalhão da PM, o coronel João da Mata, vai aumentar as rondas policiais até que um novo efetivo entre em ação na Paraíba. Ilustríssimo senhor Antônio Luiz de Souza, digníssimo líder comunitário do Conjunto Habitacional Jardim Menezes, deste distrito de São José da Mata. O ilustríssimo, digo melhor, o distrito de Garante. Registramos ainda honradamente a presença da Polícia Militar de Campina Grande, com a sua Vossa Excelência, senhor Comandante João da Mata, e a presença de senhores coronéis e de sargentos e tenentes
estão lutando sobre todas as comunidades, não é só de Campina Grande, de todo o estado. E eu agradeço ao nosso também deputado Romero Rodrigues, que infelizmente ele não pôde se encontrar hoje, mas se encontra o secretário do governo do estado, senhor Márcio Melo. E o que eu quero dizer é que uma honra, senhor João da Mata, com toda a sua equipe de polícia militar do 2º Batalhão de Campina Grande. E esse é o momento, o comandante, que mais que a comunidade de Garante e Aracença estava marcando e esperando esse grande momento que acontecesse. E graças a Deus nós conseguimos, através da sua boa vontade, do seu trabalho, e nós esperamos que, primeiramente com fé em Deus, que nós conseguimos vencer mais grandes batalhas que nós não temos conseguido, mas através do governador do estado, de outros eleitores do estado, tanto do estado como de Campina Grande, que de pouco a pouco nós vamos sendo beneficiados pelas autoridades competentes. E é uma honra de entregar na mão do senhor comandante João da Mata esse documento, senhor João da Mata. É um prazer de lhe entregar pessoalmente em suas mãos. E é uma honra e agradeço a todos os policiais uma maravilha aqui que nós estamos vendo hoje. Galera, está de parabéns, né? E muito obrigado. Do conjunto habitacional Jardim Menezes, deste distrito de Galante. É minha secretária. Primeiro, tem 40 casas ligadas em veicular ali na linha do trem. Não, mas eu queria que você explicasse, vamos deixar a ligação para lá, por que é que ele não solta? Para não se tornar, sobrando por isso, por que é que o rapaz que é fácil tirar a cagela para soltar água e o contrário, ele não está soltando água? O que acontece é o seguinte, ele precisa, conforme eu telefonei para o doutor Alexandrina, telefonei para o doutor. Sim, mas por que ele não solta? Rapaz, mesmo existe não, o reservatório também, se o senhor quiser ver, pode vir aqui que está entornando água, agora a água está liberada para ir. Mas sendo que essa água não está liberada. Não está liberada, principalmente tem 2 rapazes que trabalham lá, com ele, que falou para mim, diz que ele vai lá e dá só uma meia volta no registro e libera a água. Agora por que ele não libera? Mas aí eu não vou saber, né? Eu não vou saber pelo seguinte, pelo motivo dele, pelo que está sendo informado. Mas esse rapaz é amigo do pessoal de lá tudo, é? Não, eu não era, principalmente. O senhor conhece ele? Não, o nome dele é Piauí. Piauí é o responsável pela liberação da água. E o Piauí não está soltando água? Não está soltando água. Agora o que acontece é que é o seguinte, o manobrador da água de lá de Galante, ele tem conhecimento disso. Ele tem conhecimento disso. Agora continua essa promessa. Você vê aí. O sofrimento desse pessoal aqui, isso aqui é gente que eu filmei, principalmente tem até uma lagoa que está secando essa lagoa, e essa lagoa não
não dá para ver verdade, não dá nem para usar mais de maneira com isso. Aqui é protesto aqui em frente à Cagepa, o senhor Ricardo Avelino, com a antiga equipe completa, principalmente, até você sabe que eu fui acusado de desvio de água, até fazenda, eu estou dando de fazenda, entendeu? E o que acontece... O senhor foi acusado de desvio de água para a gente passar na sua fazenda, é? Eu só estou dando de fazenda, o senhor me confundiu com alguém, né? Ele me confundiu com alguém. Aí o que acontece é o seguinte, no dia que ele me acusou, eu estava atendendo para o Ministério Público. E teve até uma promotora que assistiu, escutou, aí disse, o negócio é grave. Eu até liguei para o Oscar, eu fiquei de chorar de raiva. E aí agora... Não tem raiva não, chorei o coração velho para parar. É o seguinte, eu de outro jeito, para mim resolver, eu tive que ter a justiça. Então eu levei a justiça. Só que ele deu uma sorte, ele deu muita sorte que na hora eu estava gravando a acusação dele. Uma acusação muito forte, né? Tá certo, então está feito o apelo aí para que o Piauí, né, Oscar? Solte a água, o pessoal está pagando, como também está aberto o microfone para Ricardo ele dar a explicação. E me parece que o Ricardo já falou sobre isso aqui para nascer esse problema de galante, né? Muita gente telefona, reclama e a Cagepa tem que dar a solução aí com relação a esse problema em galante. Só mais uma coisinha, porque é o seguinte, olha, um problema aqui lá, quando na entrada agora da senhora Alexandrina, a laje da reservatória d'água caiu por completo. Mas caiu porque a Alexandrina entrou ou porque estava faltando o serviço? Não. O problema é o seguinte, o problema foi que quando caiu, nós entramos em contato com ela, principalmente o responsável levou a conhecimento dela que tinha conseguido isso. E ela consertou? E não consertou nada, ela não mandou tirar nem o concreto que está dentro do reservatório d'água. Por isso é que eu estou dizendo o senhor, não é pelo motivo dela ter entrado, é pelo motivo de não tomar as providências. Administrativa. Isso aconteceu aqui na entrada dela, assim que ela entrou no primeiro mês, entrou. E eu levei a conhecimento dela, e o senhor Roberto, que é responsável. Foi um mês depois da posse dela. Depois da posse dela, aí aconteceu que o PSF fica perto, se o pessoal que estava no PSF, que chegou a falar, porque tem o quê? Quase 20 metros de altura. Aí a laje caiu de uma vez. Agora não é falta de conhecimento não, viu? E agora eu preciso conhecimento, é isso aí. Um abraço, senhor, muito obrigado aí, está aberto a Ricardo dele também, dar explicações pela Cagepa, né? Agradeço a vocês pela oportunidade e muito obrigado. Agradecer ao senhor Antônio Murilo, obviamente, ele quer dizer comunitário, está nessa batalha, acompanhando toda essa situação, né, do fornecimento de água lá para o distrito de Galante, através da Cagepa. A gente agradece aqui a sua presença, desejamos que o Ricardo Avelino, que está sempre nos apoiando aí, possa também mudar alguns, então, e Ricardo, tem a questão do travamento aí dessa laje aí do reservatório, né? Já faz um bom tempo, já era para esse serviço destinado, tá? Porque esse espaço, inclusive, o tratamento da água do reservatório. São 6h38, hora certa para você. Então, continua esse sofrimento, esse povo de Arante, que antigamente era só a partilha do menino, mas agora continua sendo garante inteira. Que o código de lá, Oscar, nós temos crescimento pelo próprio responsável da comissão da reservatória do Garante, que o problema a menor prefeita é no Mineiro, passando para como que ele vai ter uma KP. Então é o seguinte, o senhor Piauí, que aqui movimenta esse problema dessa água lá, que solta a água, ele não conserta nessa água. E é depois dessa passagem ele não conserta nessa água por fora, ele não é que solta. Agora é o seguinte, primeiro, tem 40 casas ligadas regular em linha de trem entre o Mineiro. Eu queria que você explicasse, eu vou prestar a ligação para ela, por que que falaram mal de mim, e tentaram jogar vergonha na lama, mas foram algo das medidas do Senhor, que me tratou mostrando a gente que me ama. Quem acha assim não tem a vida no local, é preocupado com o negócio de lutar. Já entendi todo bem melhor que eu, eles estão me transformando pra falar o meu.
cheira o alvo da justiça do Senhor, que o meu altar mostrando em cima. Assim não tenha dúvida do altar, é perturbar, perturbar de me gastar. Já entreguei todo bem ao Senhor, não quero tomar pra falar do seu amor. Isso aqui é tudo DVD meu, minha filha. Olha. É DVD meu. Do quartel. DVD meu. Só se caiu agora, porque tinha... É o quê? Logo, chegou água aí quando? Como é que é? Mais de 30 dias que não pinga água aqui, né? Já tinha racionamento há mais de 10 anos para trás e agora parou de uma vez, né? E a tua situação, como é que está se virando com essas crianças? É mostrar aqui a beleza, né? A caixa. Mostra aqui, ó. Olha. Olha que situação. Da pessoa esperando água aqui e o senhor secretário da Cagepa tem conhecimento disso, que foi o senhor Ricardo Avelino, que ele sabe que já levou até uns processos por causa disso. A Cagepa foi notificada já pela terceira vez pela justiça, mas eles não tomam jeito. Então o pessoal aqui não tem. Põe água onde você vai apoiar? No cantinho, né? Quer dizer que tem que ficar com sede mesmo e as crianças tudo em situação dessa, né? Pronto, é só isso que hoje eu vou... Aí é uma situação. Trinta dias que chegou água. E esse pouquinho d'água que tem aqui? Abre você mesmo. Abre você mesmo. Abre essa caixa aqui para mostrar. Pode abrir, não tem problema não. Isso aqui não vai para... Só para mostrar a verdade lá para o secretário lá e o juiz ver a situação do povo. Essa água aqui tu pegou onde? Do açude? Do açude, né? Pois é. Agora mostra aquela outra ali, vazia, tudo vazio, né? E aí você é por ver mesmo. Né? Olha aqui a situação do pessoal de Jardim Menezes. Vazio, sem nenhum pingo d'água. Vazio, aqui tudo vazio. E esse pessoal sofrendo sem água. Dona pequena e... É pequena, né? Toma. Pronto, é só para modo de confirmar. Só para confirmar a situação. Bonito. Pois é. Tudo vazio, senhor secretário, aí. Já. Situação precária. Pessoa arriscada até largar as casas por causa de falta d'água. A situação. E desse tambor. Vazio. Standzinho. Vazia mais de 30 dias, que é da minha vizinha Leila, que não se encontra aqui. A situação é essa. A pessoa até sai de casa, tá vendo aí? Isso há 10 anos atrás que veio esse racionamento d'água. Caía uma vez, 2 por mês, e agora não está caindo nenhuma, senhor juiz.
CAGEP, seu secretário da CAGEP do antigo, tudo tem conhecimento disso aí, e os novos que entraram agora não faz nada. Não faz nada, piorou tudo. Eu sou concluído comunitário, que eu conheço o caso e levei à justiça. Eu tenho documentação para provar. Quantos dias tem que chegou água aí? Ah, tá com uns 30 dias já que chegou. 30 dias? Quando chegava, chega só pingando. 30 dias atrás, né? E a E situação? agora tá tudo assim, tudo seco assim, ó. Tudo só. Mas a falta d'água já vem há quantos anos? Ah, uns 10 anos já. 10 anos. Racionamento de água. Racionamento aqui em Jardim Menezes, né? É, agora só E agora- água quando Deus mandou a chuva. Aqui chegou Deus água. mandou aqui, já Já acabou também. tá tudo seco. Aqui tá Aqui bem, a situação. A situação dessa cisterninha que não sempre foi feita para juntar água da chuva. A situação. É um absurdo. Viu pra aqui? Não seca, não tem um d'água. Tenta Essa daqui também, ó. Tá tudo seco. Tá tampado pra não entrar. Chega, tô vendo já que tá tudo vazio mesmo. Chega. Essa aqui não sobe, não chega mesmo. Chega. Dessa bacia d'água. Isso aí é aproveitando a água. Eu tava jogando para lavar, botar dentro do banheiro. A água que tu tem é essa. É, ó, a situação das águas aqui, ó. Balança essa água. Ó. Aqui não dá para aproveitar, ó. Vendo aqui, ó, que cor de água. Que cor de água. Quando a gente tiver que apanhar lá fora para beber uma água dessa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pedimos às autoridades que tomem que Ricardo Avelino, junto com todos os secretários que tem, sabe do conhecimento, que tiveram aqui, o que ele fez foi até me levantar falso, o senhor Ricardo Avelino. O senhor Ricardo Avelino levantou até falso, que eu quero até saber os processos que ele me acusou aqui, o político comunitário lutando, ajudando aqui, ele me fez uma acusação, eu levei 2 processos dele para o fórum e lá a justiça arquivaram esses processos, senhores da justiça. Por que arquivaram esses processos sem conhecimento meu, sem eu ter conhecimento, sem saber? Foram lá e arquivaram, porque o homem é rico, só porque o homem tem muito dinheiro, só porque eu sou pobre, aí foram lá e arquivaram o processo do homem sem eu ter conhecimento nenhum. Eu não tinha conhecimento nenhum. A acusação que ele me fez que eu estava roubando a água todinha daqui de Galante, do seu Antônio. E eu levei a documentação provando o que ele falou, tem gravação e tudo. Teve um lá na justiça, lá não sei quem foi, que arquivaram os processos do cidadão Ricardo Avelino, que é quem mais prejudicou aqui. E continua prejudicando com esse novo secretário que está aí, que nada está fazendo. Piorou mais de 100%. É isso que tem que dizer a vocês e não vou esconder a verdade de maneira alguma. Eu agradeço que a doutora tome conhecimento disso. Ô Gelina, tem mais de 30 dias, né, que chegou água aqui, né? Então, mas aí no lugar abaixo eles liberam a água, aqui é desse jeito, né? Porque eu tenho que levar para lá pro juiz que está julgando a causa hoje, é para eles liberar essa água. Você acha que está cheia ainda? Vazia, tudo vazio, né? Pronto. É só isso. Deve estar vazio também, né? Pronto, tá certo. É só isso, viu? É. Tudo vazio. Tristeza. Documento que foi levado para a justiça, que foi julgado. Vê se ele solta essas águas hoje. Olha o gato atrás de sua. Foi levado para a justiça e foi feito um acordo para durante 45 dias eles resolveram o problema de Jardim Menezes. Aqui, 45 dias aqui, ó. 45 dias.
Tá vendo? Foi em 2008 que eu dei a entrada. E aqui, bastante baixa assinada. Não está nesse papel, mas está lá dentro. Aqui, serviço de pavimentação. Serviço da pavimentação de Jardim Menezes, que aqui ninguém entrava. Agora foi que o novo prefeito Romero Rodrigues fez alguma coisa aí, fez um pedaço, está fazendo o calçamento. Ninguém sabe se vai completar o serviço, mas o sofrimento é isso aí. Nessa lagoa. Pode olhar aí que essa lagoa foi vendida pelos proprietários aqui, foi vendida e aterrada. Aqui, tem até gente aqui que já morreram. E tem deles que está aí no sofrimento. Está aí no sofrimento. É bom que as autoridades vejam a consciência desses homens da Cagepa. Agora a conta vem todos os meses. Todos os meses. Está mais aqui. Tem deficiente numa cadeira de roda, tem em cima de uma cama, em situação, tem dele sem as duas pernas. Aqui, pelo amor de Deus, senhores autoridades, olhe para aqui, essa daqui morreu há poucos dias, foi tanto pedido água dessa senhora morrer, tanto essa como essa aqui. Aqui, ó, esses ainda estão vivos ainda, mas estão aí sofrendo, ó. Aqui, assinatura aqui dos senhores juiz. Agora a água. Essa é outra casa, a casa da Ledinha do Zé João. Vamos ver a situação aqui. Vamos ver a situação aqui, como é que está aqui. Aqui é todas as casas do Jardim Menezes. As partes baixas abastecidas. Dá para tu mostrar aqui esse reservatório, essas caixas d'água para ver como é que está a tua situação aí. Com filho, né? Com filho tudo. Sabe, mostra uma riqueza, né? Uhum. Tá uma riqueza, tudo vazio. Lidinha, quanto tempo tem que chegou água aqui? 30 dias. 30 dias, né? Que pingou, né? É. Porque lá em casa pingou. Lá em casa pingou. Agora, abre isso aqui. E se já compra, já pode ver se não acontece. Essa água aí você veio de onde? Veio do açude. Foi pegado no açude, de moto, né? Foi. De moto, eu vi o menino entrando aí com uma moto. Me mostra aquela outra ali. Isso é bom para a justiça tomar conhecimento disso. Porque a pessoa 30 dias numa situação dessa, tudo vazio desse jeito aí, pelo amor de Deus. Será que ela está vazia também? Tá. Ainda bem que vocês são preparados, viu? Se tivesse água, né? Vazia, ainda bem que vocês são preparados, viu? Porque se não fosse, e essa aqui? Seca também, não limpar. Também. Coitado. A situação daqui de Jardim Menezes é isso. É essa que nós estamos vendo aí. É todo mundo sem água, todo mundo sofrendo, sem água, com criança. Porque eu entrei, Ledinho, de 2008 eu entrei com essa ação na justiça e foi ganha a causa do reservatório d'água aí, principalmente hoje, que é dia 3, né? É. Hoje que é dia 3, 2 horas da tarde, eu vou encontrar com o juiz, primeiramente da 4ª Vara Criminal, lá do Ministério Público, do CAI, e vou encontrar com outro juiz no fórum, para que ele tenha alguma resposta para nós. E espero que essa água seja liberada hoje, porque os camaradas daqui estão liberando a água só por lugar. Acho que tu confirma também que eles estão liberando a pouco de água que chega aí, estão liberando só por lugar baixo, né? É. Então pronto, tá o pessoal sofrendo aí. É isso aí, 1, 2, 3, 4,
5, 6 caixas preparadas para juntar água quando vier, que é para ver se aguenta. E se vê numa situação dessa. Isso é uma tristeza. Aí a pessoa para lá para ficar pedindo um balde um. Quando as pessoas negam também, Ledinha, conforme a gente aqui, que nega, a gente não nega um para o outro, nós não tem para dar, né? Não é? Agora quem tem lá embaixo, os que são melhores de vida, que moram lá para baixo, eles são abastecidos e esses não dão um balde d'água de jeito nenhum. Então é essa situação. Tá bom. Pronto, foi muito boa isso aí, que é pra gente pedir os homens a consciência deles. Tá certo? Tá certo. Tá bom, valeu. É uma situação triste. A pessoa fazer uma caixa d'água, uma cisternazinha para ver se junta um pouco d'água e ver ela nessa situação. Essa é a situação daqui da casa da Dona Palmira. Dona Palmira, quanto tempo tem que chegou água aqui? Faz um mês. Que pingou, né? Deu para pegar 3 baldes d'água. E o racionamento d'água? Eu cheguei aqui de água daqui, né? Há mais de 10 anos, há mais de 10 anos, porque tem 8 anos que eu vi aqui, que eu cheguei aqui já. Tem água aqui quando... Eu filmei a documentação agora, né, Palmira? Eu filmei aquela matéria que foi feita ali no açude, na lagoa, filmei tudo, para me levar, que é para eles botar lá e eles tomar conhecimento, né? E elas são um bocado de caixa ali vazia também. Tudo vazio. Não é porque ela gasta mais pouco, né? Água do açude. Água do açude. Para apanhar de motozinha, quem quiser. Se não quiser, morra de sede. É isso que os homens estão querendo, os gravatados. E a senhora Dima... E a senhora Dima não ter vergonha na cara de ter coragem de vir hoje a Campina Grande ou amanhã para mentir, para se defender, dizendo que diz que ela esteve aí no estado de Pernambuco, aí numa cidade aí, inaugurando uma cidadezinha pequena que tem uma religaçãozinha que fez para aquela cidade, a bomba jogando água, ela jogou inaugurando como que fez a religação do Rio de São Francisco direta para todo o Nordeste. Isso é uma vergonha. Uma vergonha, que depois que ela entrou, que tá essa tristeza aí. Não devia fazer isso. Mas isso aí é uma... Com quem confiou nela, né? Porque a justiça tem que ver isso, tomar as providências, não deixar que aconteça uma tristeza dessa. Já pensou a pessoa morrer de sede por causa né? Da administração dessa que está aí? Porque o Rio de São Francisco também, o Rio de São Francisco também está checando. Eu vi um senhor, um repentista fazendo uma matéria lá, eu vi a coisa, está triste também. O Rio de São Francisco está chorando, com as veias entupidas, as veias do coração entupida, eu vi, tá? Eu tenho lá em casa gravado. Infelizmente é isso aí, né? Esses tambor é tudo comprado para se preparar para apanhar a água da chuva. Aí a água da chuva acabou, né? Aqui é a Dona Zezita, né? O nome dela? Estou arrastando aqui os tambor e caixa d'água que tem aí, tudo, tá tudo vazio. Não sei se a senhora lembra daquela tapiação que vieram aí, trocaram uns canos aí, que diz que os problemas eram os canos, no final não era nada dos canos. Porque lá para baixo tem lugar que os caninhos é fininho. Aí ele joga a água para ali, não fecha o resiste de lá para subir para cá, a água não sobe, desce todo por lugar. Vá aqui do lado do Paulinho, vê se não tem água. Vê se vai do lado do Vale do Arroio, que mora setor cheio de água. A Rua do Paraná, essa menina que mora aqui de frente, tem uma irmã que mora lá, ou é parede, ou é mãe, não sei o que é. Diz que a água lá é tão forte que se brincar estoura a bica. Tá vendo? Estoura a bica. E nós aqui sofrendo aqui em cima. Agora engraçado, a senhora lembra que teve uns tempos aí assim que eu dei entrada na justiça, aí tinha dia que eles soltavam a água que chegava a subir até nas caixas. Quer dizer que não só porque eles não estão fazendo a manobra, e solta a água, chega aí, eles liberam para quem quer, para os homens ricos, os homens fazendeiros que tem aí, conforme o senhor Ricardo Avelino
uma vez falou que desde que eu era um fazendeiro que tem aqui em Galanto, que eu puxava a água todinha para mim. Eu joguei ele na justiça. Agora eu vou querer saber da justiça porque é que arquivaram o processo sem eu ter conhecimento do processo que foi afastado. Se ele me fez acusação, ele tem que provar. Tem que provar, porque aqui o que um sofre aqui, o outro está sofrendo, tudinho, por causa de um irresponsável desse. Eu não sei o que Ricardo Avelino tem. Entrou outro secretário aí que está junto com ele, que nada está fazendo. Piorou mais de 100% o processo. E vamos confiar só em Deus, né? Tá certo, Ramiro. Obrigado, viu? Eu vou pedir a quem vê pelo YouTube, pelo Facebook, que está no meu nome, Luiz Antônio, e quem vê que vá pesquisando, que vai encontrar muitas coisas, problemas sobre a Cagepa, problemas sobre a saúde, problemas sobre a morte do meu filho aí que foi matado aí e ninguém está se responsabilizando, justiça, só de Jesus Cristo mesmo que vem do céu, e a mostrar para todos que vão pesquisando, que vão encontrar essas coisas que estão no Facebook e no YouTube. Principalmente eu vou mostrar aqui a foto de uma filha do meu filho que tiraram a vida dele no hospital, meu filho Davi. Aqui era ele bem novinho, aqui é o meu senhor, prefeito de Campina Grande. Aqui meu filho no colégio, o sonho dele era esse aí, de ser, né, o Davi. Aqui minha filha Elisângela, de Pernambuco, Timbaúba. Aqui eu, meu vice-prefeito, que eu mais o comandante do GOI. Aqui eu mais o comandante, senhor João da Mata. Aqui senhor vice-governador do estado, senhor Romero Rodrigues, prefeito de Campina Grande, senhor secretário de saúde, senhor Romero Rodrigues, senhor Cássio Cunha Lima, senador da República, tanto ali como aqui. Aqui senhor João da Mata, mais meu filho que Deus levou, Davi. Aqui eu, meu senhor comandante Delgado de João Pessoa, do 2º Batalhão de Polícia Militar. Aqui eu, meu senhor, aqui é o senhor comandante Souza Neto, 2º Batalhão de Polícia Militar. Aqui documentação tem mão do assinatura de senadores, assinatura do governador do estado da Paraíba, senhor Romero Rodrigues. Aqui senhores advogados que lidam com eles. Aqui senhores advogados, principalmente eu estou precisando que esses advogados tomem conhecimento de muitas causas que estão acontecendo aqui no estado. Estou na luta e encerro aqui. Um abraço e um beijo para minha filha de Pernambuco, Elisângela e essa neta linda que chegou aqui no meu Facebook. Facebook Luiz Antônio. E está aí. Meu telefone é 9936 5164. Outro telefone 88987535.
o outro telefone 91 58 13 97. Se quiser entrar em contato comigo, senhor Davi, que sou advogado, estarei esperando ligação. Obrigado. Hoje, dia 3 de setembro de 2015, às 7h30. Número do processo da CAGEPA, desde 2008, que foi passado pela mão da senhora, excelentíssima senhora juíza, doutora Giltária, é 001 20 20 100 19 23 25. É o processo de número da CAGEPA.